Vamos já para a palavra, aleluia. Tem um salmo bem conhecido, 37:5, diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. No salmo também 90, versículo 12, tem mais um versículo que é conhecido, que diz: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Daniel 12:3 diz: os que a muitos conduziram à justiça, como a estrela sempre eternamente. E Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Amém. Quem está sentado? Meus queridos, aleluia. Nós temos um tema que vamos estar trabalhando para o próximo ano, evangelização. A chama não pode apagar. É claro que a igreja vai continuar orando. São duas colunas mestra da Assembleia de Deus no Brasil e também de qualquer igreja que quer realmente ser conectada com os céus. Ela não pode deixar a oração e não pode deixar a evangelização. Então a oração, a força que move a igreja, vai continuar movendo essa igreja, e a oração vai mover a evangelização. Evangelização, a chama não pode apagar. Nós vamos trabalhar muito no próximo ano, que estamos adentrando, sobre a evangelização e discipulado e o cuidado, porque nós precisamos evangelizar enquanto é dia, porque a noite está chegando, quando ninguém poderá fazer mais nada. Meus queridos irmãos, estamos aqui há alguns instantes diante de um novo ano. Um ciclo se encerra e outro se abre. O calendário muda, mas eu tenho uma pergunta para os que estão aqui na nave, para os que estão na galeria, lá atrás, aqui na frente, em todo lugar. Eu tenho uma pergunta que está ecoando dentro da minha alma. Quem vai guiar a sua vida neste novo ano? A mídia? As redes sociais? Os WhatsApps da vida, as notícias bombásticas que surgem todos os momentos nas redes sociais. Enfim, a sua vida será dirigida, a sua vida será influenciada por quem? Pela palavra de Deus, pelos grandes feitos do Senhor, que são verdades imutáveis, ou pelas narrativas mentirosas e enganosas do mundo, sem Deus e sem temor a Deus que nós vivemos nesse mundo? A palavra de Deus nos alerta: nos últimos dias seriam difíceis, onde a malignidade e o inferno lutariam para enganar até os escolhidos do Senhor. Enquanto estivermos nesse mundo, todo esse lodo de maldade sempre estará diante de nós. E não vai ser diferente nesse novo ano que vamos entrar daqui a instante. Mas eu trago uma boa notícia para você, meus queridos. A palavra de Deus também nos diz que nos últimos dias Deus estaria derramando do seu poder, da sua graça, do seu Espírito Santo sobre todos nós. Os dias serão difíceis, mas o Senhor não vai nos deixar órfãos. O Senhor não vai nos deixar sozinhos. O Senhor estará conosco o tempo todo o tempo. É evidente que para o Senhor Deus agir em nossas vidas e nos abençoar ricamente, precisamos mantermos sempre fiéis, leais, íntegros, apaixonado pela sua palavra e pela sua obra aqui na terra. Eu quero perguntar para você: como você vai viver o ano de 2026? Você já parou para pensar como você vai viver esse novo ano? Você vai viver da mesma maneira que você
está vivendo nesse ano que está acabando, ou você vai melhorar em muitos aspectos. Eu quero dizer que sempre tem espaço para melhorar, porque nós não somos perfeitos. E todo dia nós temos que nos aperfeiçoar, todo dia nós temos que melhorar. Você não pode viver nos mesmos altos e baixos, nas mesmas crises, sejam elas de ordem espirituais, conjugais, familiares e outras situações que, quem sabe, rotineiramente vem acontecendo na sua vida. Daqui a instante, o ano vai mudar. Mas se você não mudar nas tuas atitudes, tudo ficará na mesma situação ou até pior. Meus queridos, você tem que estar consciente que é preciso viver uma vida de maior intimidade com Cristo, sendo um crente mais ativo, mais leal, mais fiel, mais cheio de Deus, e isso fará toda a diferença em cada dia do novo ano. Quais os valores que vão permear a sua vida neste novo ano 2026? Quais os valores? O que realmente vai importar para você nesse novo ano que vamos adentrar? Para alguns, espero que não para você, vai se importar, quem sabe, a Copa do Mundo. Para outros, quem sabe, a eleição para presidente da República, que tudo isso vai acontecer no próximo ano, se Jesus não voltar. Para alguns será, quem sabe, situações que estão afligindo o seu coração e mexendo com a sua cabeça. O que você vai importar, o que você vai valorizar no ano de 2026? Todas essas coisas poderão ter algum tipo de importância, mas todas são passageiras. A única coisa que é eterna é a palavra de Deus e as suas ordenanças. O que vai ser registrado e o que importa para Deus é quantas vidas você está conduzindo ou tem conduzido na tua jornada de fé a Cristo. Quantas pessoas você testemunha da tua fé, quantas pessoas você leva a Jesus a cada semana, ou a cada mês, ou a cada ano. Sem dúvida, vivemos em um mundo onde surgem muitas vozes essas que tentam abafar a ação evangelizadora da igreja, a ação do Espírito Santo na vida dos crentes, vozes que tentam travar a evangelização dos perdidos da terra. Mas essa chama não pode apagar a chama da evangelização, a chama de você realmente ouvir a voz do Mestre dizendo: ide e fazei discípulo. A igreja que não faz discípulo, ela é apenas um ajuntamento de pessoas, e nós não somos ajuntamento de pessoas, nós somos a igreja, o corpo de Cristo aqui na terra, aleluia, e nós obedecemos o nosso general. O tempo não para, meus queridos. O tempo não espera por ninguém. Ele corre, ele passa velozmente, e nós passamos rapidamente por esse mundo. E nesse vai e vem da nossa correria, da nossa agitação, temos que estar vigilante, pois você não pode ser dirigido, você não pode ser guiado, você não pode ser influenciado pelas coisas banais desse mundo. Você tem entendimento do que Deus espera de cada um de nós? Deus nos chama para colocar esse novo ano nas suas mãos. E se você colocar nas mãos do Senhor, você vai também ser um ganhador de almas. Aleluia! É necessário você lembrar que a igreja está aqui na terra para fazer discípulos. É a missão suprema da igreja,
ide e fazei discípulo. Jesus deu essa ordem: levantai os vossos olhos e vede os campos que já estão brancos para a ceifa. Meus queridos, ganhar almas para Cristo é a nossa tarefa. Brilhar para Cristo, manter a chama da evangelização acesa é dever de cada crente. Sem dúvida, cada crente deve ter metas, alvos e objetivos na sua vida, mas tudo isso passa. Apenas o que é eterno é as vidas que você vai conquistar para Cristo. Por isso o salmista dizia: ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias. Eu não sei se quando Moisés escreveu esse salmo foi numa virada de ano ou o que aconteceu, mas ele viu que os anos iam passando e ele disse: Senhor, ensina-nos a contar os dias. Moisés fez essa oração com sabedoria, com convicção, ele vendo a necessidade que ele necessitava da direção de Deus na sua vida. Não deixe, meu querido irmão, o tempo te enganar. Não deixe os dias te iludir. Não deixa a distração tomar conta da tua vida e as coisas efêmeras tomarem a primazia na sua alma. O inimigo quer que você aceite as derrotas. O inimigo quer que você aceite os fracassos como coisas normais da vida. Ele deseja que você arraste as frustrações, as mágoas, o seu complexo de inferioridade, as decepções da vida. Ele quer que você arraste isso para um novo tempo, para um novo ano. Mas em nome de Jesus, aleluia, não arraste o que aconteceu de ruim nesse ano para o próximo ano. O inimigo de nossas vidas, ele vai batalhar com todas as suas artimanhas para paralisar os seus sonhos, para paralisar as suas metas e os seus objetivos. Mas eu quero lhe dizer: não permita que por causa de medos, de decepções, de frustrações ou outras lembranças amargas do passado, a tua fé venha desanimar. Você vai ficar desanimado. Não permita que as amarguras do passado venham tirar a tua crença naquilo que Deus quer e pode realizar na tua vida. Não permita que os problemas da vida venham desanimar você, tirar a coragem, deixar você sem uma determinação. Não permita que as coisas ruins que aconteceram venham bloquear aquilo que aconteceu. Não permita que isso venha bloquear aquilo que Deus vai e quer realizar na tua vida. Em nome de Jesus, erga a cabeça e adentre para o próximo ano, não pensando nas coisas ruins que aconteceram, mas vendo que o Senhor está com a mão estendida e Ele quer te abençoar. Viva uma nova história. Deus quer realizar uma nova história, e há uma nova história, há novos capítulos a ser escritos. Mas eu quero dizer, Deus, Ele está dando oportunidade para você realmente ter uma história abençoada nesse novo ano. 2026 pode ser um ano cheio de oportunidades, de possibilidades, de milagres, maravilhas de Deus para a tua vida. Mas eu quero dizer, mude a tua maneira de agir. Deixa o Espírito Santo controlar todo o teu ser. Seja sensível à palavra de Deus, e coisas tremendas vindas dos céus vão acontecer na tua casa, na tua família, na tua vida espiritual, na tua vida conjugal, em todas as áreas da tua vida. Grave bem isso, meu querido. Não é o ano novo que vai transformar você. É você
nas mãos de Jesus, que vai transformar o ano que vai chegar. Aleluia. Não desperdice as oportunidades, valorize tudo que Deus quer realizar na tua vida, através de você, em você, e eu quero crer que você vai ter a oportunidade de ser ricamente abençoado por Deus, se você colocar todas as coisas nas mãos do Senhor. Moisés, nesse salmo, ele dizia, ele pedia sabedoria para saber contar os seus dias. Com isso ele estava dizendo, em outras palavras, que dias contados são dias bem aproveitados, e dias sem objetivos e alvos que venham glorificar a Cristo são dias desperdiçados. Se nos teus dias você está fazendo algo que não glorifica o Senhor, é dia desperdiçado. A escolha é totalmente sua, mas os resultados bons ou não bons serão inevitáveis, eles vão vir, mas a escolha é tua. Conforme a tua decisão, os resultados são abençoadores. Mas se você tomar uma decisão de não glorificar a Deus na tua vida e deixar essa chama da evangelização se apagar, os resultados podem ser complicados na tua vida. A chama da evangelização não pode apagar, não pode apagar na vida de um crente. Eu quero lhe dizer, mostre-me o que está ardendo em seu coração. Me fale o que está dentro da tua alma. Diga o que está nos teus pensamentos, no teu coração, e eu te direi, ou a palavra de Deus vai te dizer para onde você está indo. Daniel diz, os que conduzem muitos à justiça resplandecerão como estrela. Em outras palavras, ele está dizendo que Salomão proferiu em Provérbios 11, quem ganha almas é sábio. Assim Daniel confirma, quem ganha almas brilha para sempre. Não é o brilho humano, não é a fama, não é o palco, não é as redes sociais, é o brilho celestial, é o brilho que o céu registra e vai galardoar a todos os que estão ganhando vidas para Jesus. E esta igreja precisa adentrar para o próximo ano com essa chama ardendo, ganhando muitas vidas para Jesus. Evangelização é o propósito, é a tarefa mais nobre de um crente. Haverá recompensa por todos os ganhadores de almas, pois enquanto o mundo celebra os artistas, as personalidades que se destacam durante o ano, o céu reconhece a todo instante, em todo tempo, os ganhadores de almas, e você vai ser galardoado. Eu creio que Deus está levantando hoje homens e mulheres, quem sabe pessoas simples, talvez anônimas aqui na terra, mas que serão celebradas no céu por conduzirem muitas vidas na sua trajetória de fé a Cristo. Meu querido irmão, você precisa ganhar alguém para Jesus nesse próximo ano que vamos adentrar. A chama da evangelização não pode apagar da tua vida. O ganhador de almas é aquele que constantemente ora, constantemente intercede, constantemente ele ama, ele ora pela cidade, ora pela sua rua, ora pelos seus vizinhos. Ele tem aquele coração como o de Jesus, que viu a multidão, e quando Jesus viu a multidão, a Bíblia diz que ele teve compaixão, pois ele via as pessoas caminhando errantes, como sem pastor para conduzi-las. Nós temos que ter esse olhar de compaixão para com as pessoas. Viva o evangelho transformador de Cristo de forma intensa, meu querido irmão, pois o mundo pode até desconfiar do teu discurso, mas não pode ignorar o teu testemunho, a transformação que Jesus realizou na tua vida. O teu verdadeiro testemunho de vida vai falar mais alto do que o teu discurso. Evangelização é
você viver disposto a declarar Jesus em todos os lugares possíveis. O nosso grande modelo de evangelização sempre vai ser o próprio Senhor Jesus. Por onde ele caminhava, sempre ele levava a esperança de boas novas para todos os corações. Não precisamos saber tudo sobre a evangelização dos perdidos da terra, mas precisamos ter ousadia do Espírito Santo para declarar com convicção que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus transforma, que Jesus vem para buscar o seu povo. Aleluia. Meus queridos, o tempo está acabando. Grave bem isso. O tempo está terminando. A trombeta vai soar a qualquer instante. A porta vai se fechar e tudo aqui se tornará nada diante da eternidade. Quando Deus abrir o livro da vida, cada nome ali escrito será fruto de alguém que chorou, que labutou pelos perdidos, de alguém que orou, que evangelizou, de alguém que falava de Jesus para com as pessoas sem desistir, de alguém que a chama da evangelização sempre esteve acesa e ele evangelizou. E o Senhor vai abrir o livro e vai ver o nome das pessoas que aquela pessoa ganhou para Jesus, e essa pessoa vai ser galardoada. Fique bem ciente, quando tudo passar, quando chegar o fim da nossa jornada por essa terra, quando chegar o fim de todas as coisas, nada vai importar mais. Casa, carro, carreira profissional, fama, aplausos, tudo isso é passageiro. O que não é passageiro são as almas que você conquistou para Cristo, que você ganhou para Cristo. Somente as vidas que alcançamos para Cristo é que vão permanecer para todo sempre no céu com Cristo, morada daqueles que aceitam a Cristo como Senhor e Salvador. Nas páginas sagradas da Bíblia, nós vamos encontrar grandes intercessores e ganhadores de almas para o reino celestial, mas nós temos que estar bem consciente que o tempo deles já passou. Agora é o meu tempo, é o nosso tempo, e nós não podemos deixar essa chama apagar. Essa chama chegou até nós. Não podemos permitir que essa chama apague. Nós temos que viver como aqueles corredores que levam a tocha olímpica, que vão passando a tocha de uma mão para outra, vão correndo e passam para o outro, e o outro vai correndo, passando para o outro, até chegar no lugar da celebração. Essa tocha começou lá no cenáculo. A bem da verdade, começou lá no Jardim do Éden, porque lá no Jardim do Éden, não foi um apóstolo, o próprio Deus, quando o homem pecou, ele veio atrás do homem, dizendo: onde estás? É claro que Deus sabia onde Adão estava, mas foi Deus procurando o homem. Em todas as páginas da Bíblia Sagrada, todos os acontecimentos do Velho Testamento, era Deus atrás, procurando salvar o homem. E no ápice, Cristo, o Deus encarnado, veio. É ali na cruz do Calvário. Ele sacrificou a sua vida para salvar eu e você, para salvar o mundo. Essa tocha da evangelização foi passando de geração em geração e chegou até nós. E agora, vamos levar adiante ou vamos deixar essa tocha se apagar? Veio para os missionários passaram por uma geração, veio a outra geração de pastores, e nós já somos a terceira ou a quarta geração. E agora está nas nossas mãos. E nós já estamos passando para outra geração.
E essa chama não pode apagar. Se apagar essa chama, essa igreja deixa de ser igreja de Jesus. E você está aqui porque essa igreja pertence a Jesus. Jesus é o Senhor dessa igreja. Quando Jesus curou um cego, ali no templo, Jesus curou um cego e ele entrou no templo e os fariseus perguntaram, vem cá. E ele começou a testemunhar que alguém curou. Você era cego? Quem te curou? Ele não sabia. Ele disse, olha, quem me curou não sei. Só sei que eu era cego e agora eu estou vendo. Irmãos, isso é evangelizar. Você, quem sabe, não tem um curso teológico, é bom ter, mas quem sabe você não tenha, mas você tem um testemunho de vida. Fale daquilo que Jesus fez na tua vida, da transformação de Cristo que aconteceu na tua alma. E eles ficavam inquirindo, mas você não era cego? Sim, eu era cego. Mas como você está vendo? Alguém me curou. E daqui a pouco ele encontrou Jesus. E daí ele soube que era Jesus que tinha curado. Daí ele agora dizendo, olha, agora eu sei quem me curou. Foi Jesus. Aleluia. Irmãos, dê o seu testemunho, aleluia, e vai se aperfeiçoando para falar de Jesus, porque evangelização não é saber tudo, mas é compreender que a porta da graça ainda está aberta, mas a qualquer momento essa porta vai se fechar. Jesus em tudo deixou exemplo, ele desceu do céu, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus é o modelo, ele é o caminho, ele é o padrão, ele é o nosso foco, o nosso alvo, a nossa meta, o nosso objetivo, e nós estamos aqui para obedecer o seu ide. Ouçam, não há tarefa, missão mais nobre do que a evangelização de uma cidade, de uma casa, de um bairro, de uma rua. No final de todas as coisas, quando tudo é terreno cessar, quando os aplausos silenciarem, quando as conquistas humanas se perderem, quando perder todo o valor, aqui embaixo existe um fruto que permanecerá para sempre, é as almas que você levou a Jesus. Você não pode chegar no céu com as tuas mãos vazias. Ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. É impossível um crente ser inflamado pela chama da evangelização e permanecer inerte, permanecer indiferente, insensível, com respeito à ordem de Jesus e de pregar o evangelho. Há muitas coisas que o cristão pode perder na caminhada, mas ele não pode perder essa chama. Ele pode perder o ritmo, pode se cansar, pode perder oportunidades, pode perder alguns momentos especiais, pode perder até alguns cultos que não deveria perder, mas ele não pode perder essa chama, não pode deixar essa chama apagar. Meus queridos irmãos, não deixe essa chama apagar na tua vida, porque quando essa chama se apagar, se ela se apagar, tudo na tua vida vai se tornar mecânico, tudo na sua vida vai se tornar frio, tudo vai se tornar triste. Você vai ser um crente amargurado, não vai ter a alegria da presença do Espírito Santo. Mas quando essa chama estiver ardendo, se essa chama, quando essa chama arde, acontece maravilhas extraordinárias. Acontece salvação de vidas. Salvação de vidas passa a ser algo natural na vida daquele crente. Ele tem uma chama de evangelizar, de falar para alguém de Jesus. Se essa chama está ardendo na tua vida, não tem como ficar parado. Quando essa chama arde, não tem como um crente ficar gelado, estagnado. Essa chama não permite que um crente fique apenas como espectador, porque essa chama não tolera silêncio. Essa chama leva
cada crente a buscar os perdidos da terra. Eu termino dizendo, Jeremias, ele tentou se calar, ele ficou decepcionado com muitas coisas, o pessoal queria até matá-lo, e ele ficou decepcionado até com Deus. E ele disse: eu não vou mais falar do teu nome. Mas quando ele disse isso, eu não vou mais falar do teu nome, ele começa a dizer: havia um fogo encerrado nos meus ossos, e eu não pude contê-lo. Eu queria ficar calado, mas como um fogo começou a queimar dentro de mim, começou a arder nos meus ossos, e eu tive que continuar falando do teu amor. É isso que eu oro para acontecer na vida de cada crente, que o Espírito Santo venha ser derramado sobre sua vida, que o Espírito Santo tome a tua vida, e não deixe você ficar calado, ficar frio, ficar gelado, mas que essa chama venha queimar dentro de você. Quando essa chama está acesa, o crente anuncia a palavra do Senhor, ele é incendiado, e ele começa a falar, porque o crente não pode ficar em silêncio. O silêncio é a sepultura de um coração que se esfriou. Mas eu quero lhe dizer, o Espírito Santo está aqui para incendiar a sua vida, porque o próprio Jesus falou, e vocês vão receber o Espírito Santo, que vai descer sobre vocês, vai ser derramado em vossas vidas, e vocês vão receber a virtude desse Espírito Santo, e vão ser testemunhas em todo lugar. Meu querido irmão, chegou a hora de você entender que essa chama não pode apagar. Coloque-se em pé nesse momento. Querida igreja, que esse novo ano, preste bem atenção da galeria lá atrás, aqui na frente, que esse novo ano seja um ano de muita ação evangelística na grande família Deblu. É claro que não é só a Deblu, todo o nosso estado de Santa Catarina e sudoeste do Paraná estão trabalhando com esse tema. Vamos evangelizar. Daqui a 5 anos, nós vamos completar 100 anos de Assembleia de Deus no estado e também aqui em Blumenau. Que igreja nós seremos daqui a 5 anos? Depende de você. E se depender de você, que igreja nós seremos daqui a 5 anos? Uma igreja mais forte? Uma igreja mais avivada? Uma igreja mais relevante? Uma igreja entendendo a sua missão evangelizadora? Uma igreja conduzida pelo Espírito Santo? Uma igreja servidora? Uma igreja de oração? Uma igreja que evangeliza? Uma igreja que vai dobrar o número de cristãos? Ou uma igreja que vai se apagando? Eu declaro, nesses últimos minutos de 2025, eu declaro em nome de Jesus, que todas as portas para a evangelização nesta cidade venham ser abertas, que todo impedimento caia por terra, que todos os obstáculos sejam banidos, que o desânimo na vida de qualquer crente seja eliminado, que o desânimo, que essa chama continue acesa, e que o desânimo, a frieza,
não venha encontrar brecha na tua vida. Mas eu tenho uma boa notícia. Pastor, eu já fui mais animado. Pastor, eu já fui um crente avivado. Eu já fui abrasado. Mas aconteceram tantas coisas, tantas até decepção na igreja, até decepção com o pastor, até tanta coisa que a gente vê na internet. Você não é tocado pela internet, você é tocado pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus. Se você dar vozes para a internet, 90% ou mais são balelas. Tá tão complicado, pastor Ledial, que hoje pela internet tem profecias. E a pessoa profetiza pela internet para alguém que telefona para eles, dá a voz para eles, e depois ainda está escrito, manda o Pix. E tem crente que cai nessa. Tem crente que cai nessa. A profecia está aqui, irmãos. Aleluia. Eu desejo em nome de Jesus que toda a família assembleiana nessa cidade, a família Debru, que ela venha se unir com um propósito. Se depender de nós, essa chama não vai se apagar. Essa chama não vai se apagar. Essa igreja daqui a 5 anos, se Jesus não voltar, vai fazer 100 anos. E nós não teremos 15, 18 mil membros. Nós vamos, em nome de Jesus, dobrar. Amém, irmãos? Você tem 5 anos para ganhar alguém para Jesus, então. Daí vamos dobrar. Eu creio que o agir do Espírito Santo está invadindo a alma do coração dessa igreja. Eu creio que você vai ser ponte, vai ser canal de bênção para abençoar essa cidade. Que possamos ser instrumento nas mãos do Senhor Todo-Poderoso. É tempo de levantar os vossos olhos. Foi o mestre que disse: levantai vossos olhos. Em nome de Jesus, pare de ficar olhando para você, para os teus problemas. Tem crente que fica só olhando para os seus problemas. Meu Deus, agora vai acontecer isso. Meu Deus, pare, desliga um pouco a internet, desliga um pouco o WhatsApp e levante os teus olhos, porque o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Pare de ficar olhando para os seus problemas, mas levante os olhos e veja os campos que Jesus disse: já, não é que vão ficar, já estão brancos para a ceifa. E eu termino dizendo, grave isso: a eternidade não espera. Todos os dias pessoas estão indo para a eternidade. Milhares e milhares estão caindo no abismo sem fim. E eu pergunto para você, meu irmão, isso não te comove? Quase todo dia você vê falar de pessoas que morreram. Muitas pessoas você até conhecia. A eternidade não espera. E por que você vai esperar para falar de Jesus? Por que você está adiando a evangelização dessa pessoa? Eu estou orando para que o Espírito Santo venha incendiar a tua vida, aleluia, de tal maneira que você seja um grande ganhador de almas nessa cidade. Jesus disse: recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas em todos os lugares. É a hora de você declarar: Jesus
nessa cidade. Se você não declarar, quem vai declarar? Que você possa dizer: Senhor, conte comigo. Senhor, eis-me aqui, acenda em mim essa chama. Não deixe meu coração se esfriar. Neste novo ano, eu quero fazer algo mais para ti, Senhor. Você é uma carta viva, irmãos. Você é uma tocha acesa. Paulo disse: eis que você é uma carta viva escrita. Você é uma estrela, como disse Daniel, que aqueles que levam pessoas à justiça, são uma estrela que brilham. Essa chama não pode se apagar. Vamos declarar Jesus para essa cidade. Tenha um feliz ano novo, mas que seja um ano diferenciado na tua vida e na vida dessa igreja. Eu estou orando, pastor Lidiel, pastor Aguiar, pastor Cleito, pastor Peter, pastor Rabner, pastor Almeida. Já deu a benção lá para o pessoal? Ele estava lá dando a benção, o pessoal que está lá. Sempre eles pedem para a igreja, a Assembleia de Deus dá a benção lá. Eles vão na hora pelo povo. Aleluia. Ainda bem que eles reconhecem a igreja, a Assembleia de Deus. Amém. Aleluia. Mas são pessoas que estão lá esse ano, mas o ano que vem eu quero que ele esteja aqui. Eu quero que ele esteja aqui. Aleluia. Cante, cante. Coloque a mão no ombro de quem está ao seu lado. Coloque a mão do ombro de quem está ao seu lado.